Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Como Calcular Adicional Noturno da Início RH. E agora nós vamos dar andamento, aos cálculos do DSR. Então você já sabe fazer o cálculo DSR do Adicional Noturno? Então eu vou explicar aqui para você o conceito, o que é esse DSR do Adicional Noturno e também já mostrar um exemplo nessa aula. E nas próximas aulas nós vamos fazer vários exercícios juntos para que vocês possam aprender esse cálculo do DSR do Adicional Noturno, tá, galera? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, o que é o DSR, Então, o DSR, ele é o descanso semanal remunerado. Então, o descanso semanal remunerado sobre variáveis. Ele é um adicional previsto na Lei 605/49, que corresponde ao pagamento proporcional dos dias não úteis do mês, que são as nossas folgas, sobre as variáveis, ou seja, sobre as horas extras, sobre o adicional noturno, sobre as comissões, que são as nossas variáveis, São os nossos adicionais variáveis, que são os proventos, da nossa folha de pagamento, e são os adicionais variáveis, tá, galera? Então, toda vez que você receber, se tiver hora extra, adicional noturno ou comissões, então você deverá receber esse descanso, esse DSR sobre as variáveis, sobre adicional noturno, as horas extras e as comissões. Então, como que funciona essa fórmula do DSR do adicional noturno? A fórmula é total de variáveis, eu vou dividir pelo número de dias úteis no mês e vou multiplicar pelo número de dias de DSR no mês. Então, essa é a fórmula do DSR do adicional noturno, Então, você vai utilizar total de variáveis dividido pelo número de dias úteis no mês e vou multiplicar pelo número de dias de DSR no mês, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro ponto, nós vamos entender um pouco melhor, Não sei se você já tem essas informações a respeito de adicionais fixos e adicionais variáveis, mas só mostrando aqui, abrindo um parênteses realmente aqui no curso, mostrando para vocês o que é o adicional fixo e adicional variável. O adicional fixo, salário, insalubridade, adicional de periculosidade. Adicional de insalubridade, ele está no artigo 192 da CLT, tá? Quem quiser pesquisar, eu aconselho pesquisar e entender melhor sobre o adicional de insalubridade. Nós não vamos entrar no detalhe aqui, mas eu só quis mostrar quais são os adicionais fixos, que entra salário, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade, ele está no artigo 193 da CLT. Então, só ressaltando mesmo, insalubridade é quando aquele profissional ele trabalha em uma atividade insalubre. Então, a insalubridade ele tem níveis, Então, é nível em nível máximo, nível médio e nível mínimo, que vai de 40%, 20% e 10%. Então, 10% é o nível mínimo, o médio é 20% e 40% é o grau máximo da insalubridade. E a insalubridade, o cálculo é feito a porcentagem pelo salário mínimo vigente. Então, você faz o cálculo 40% relacionado ao salário mínimo vigente, 20%, se for o médio, em relação ao salário mínimo vigente, e se for grau mínimo, em relação ao salário mínimo vigente, tá? Agora, a periculosidade é quando você trabalha em um local perigoso, Você trabalha com índices, de periculosidade. Está no artigo 193 e ele é 30%, tá? O percentual é 30% sobre o salário base do colaborador. Então, a periculosidade é 30% do salário base. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, galera? Mas só para vocês entenderem, porque nós teremos também exercícios aqui que terá esse adicional fixo, tanto de insalubridade ou periculosidade. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor o que é, Então, insalubridade é quando se trata de um risco à saúde e periculosidade, risco de vida. E os adicionais variáveis, nós temos horas extras, adicional noturno, comissões. Então, só para vocês não esquecerem, a regrinha, anota a regra.
os fixos se unem para calcular as variáveis. Por isso que eu mostrei os fixos para vocês aqui, que é salário, insalubridade e periculosidade. Porque nós precisamos dos fixos, né? Unir os fixos para calcular as nossas variáveis, tá? Então, não esqueça disso. Os fixos se unem para calcular as variáveis. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Para que já possamos treinar, entender um pouco mais sobre o DSR, né? De adicional noturno. Então, nós vamos fazer esse exemplo aqui juntos. Então, neste caso, né? O meu colaborador, ele tem um salário de R$ 2.560. A jornada mensal dele é de 200 horas. E ele trabalhou das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, um total de 7 horas noturnas, né? Então, ele teve das 22 horas até as 5 horas da manhã, foi um período de horário noturno, né? Então, foi a hora noturna, foi um total de 7 horas noturnas. O adicional noturno, neste caso aqui, 20%, e os dias trabalhados noturno foram 20 dias, né? E neste caso, DSR no mês teve 6 DSR. Então, vamos calcular. Primeiro ponto, nós temos que fazer a conversão. Lembra como nós falamos nas outras aulas? Nós temos que converter as horas noturnas para horas diurnas. Então, primeiro ponto, as horas noturnas são 7 horas. Multipliquei pelo coeficiente 1,1429. Multipliquei por 20, que são os 20 dias. Eu tenho um total aqui de 160,1, né? 160 horas diurnas. Então, esse é o meu total de horas diurnas. Agora, o próximo passo, né? Nós vamos calcular o valor realmente do adicional noturno, né? Então, a fórmula é salário dividido pelo número de horas mês, né? Que é a jornada dele, multipliquei pelo percentual do adicional noturno, que neste caso é o 20%, e multipliquei pelo número de horas diurnas para chegar ao valor do adicional noturno. Então, vamos lá. 2.560 dividido por 200, multipliquei por 0,2 e multipliquei, né, que é os 20%, multipliquei por 160,1, né, 0,1, que são as horas diurnas, cheguei ao total de R$ 409,63. Então, este é o valor que ele vai receber de adicional noturno, tá, galera? Agora, chegamos ao ponto do DSR. Então, o DSR nada mais é total de variáveis, dividido pelo número de dias úteis no mês, multiplicado pelo número de dias de DSR do mês. Então, vamos lá. Nós vamos verificar o que eu tenho aqui de variável. Nós só temos adicional noturno. Se eu tivesse hora extra, tínhamos que somar. Mas nós vamos somar o adicional noturno. O adicional noturno, R$ 409,63, dividir por 24, que são os dias úteis trabalhados, né? Então, foram 24, e multipliquei por 6 DSR, eu tenho aqui R$ 102,41, é o valor que eu vou pagar para esse meu colaborador de DSR de adicional noturno. Então, não é difícil, tá, galera? Eu só quis trazer para vocês, mostrar mesmo o conceito, para que vocês possam entender o que é esse DSR do adicional noturno, né? Então, sempre que você tem uma hora extra, ou você tem adicional noturno, ou comissões, você recebe DSR sobre isso. Você recebe o DSR sobre as variáveis, tá? Vamos fazer o cálculo aqui na calculadora para que vocês possam visualizar melhor? Então, vamos fazer aqui na calculadora juntos, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto é a conversão, que nós já fizemos aqui várias vezes nas outras aulas, né? Vamos fazer aqui bem rapidinho, porque vocês já aprenderam a fazer essa conversão de horas noturnas para horas diurnas. Então, 7 horas noturnas, multipliquei por 1,1429, multipliquei por 20. Eu tenho aqui as minhas 160,01, né? Que é minhas horas diurnas. Perfeito. Encontrei as horas diurnas, agora nós vamos calcular o adicional noturno. Salário, 2.560, dividido por 200, que é a jornada dele, multipliquei por 20%, que é o adicional noturno, e multipliquei pelas horas diurnas, 160,01.
eu tenho aqui os R$ 409,63. Então, R$ 409,63 é o valor do adicional noturno dele. Agora, perfeito, vamos fazer o cálculo do DSR, que é bem simples, como eu disse. Vamos lá. Peguei o valor das variáveis, o que eu tenho aqui é de adicional noturno, R$ 409,63, dividi pelos 24. 24 por quê? São os dias úteis trabalhados no mês. Meu mês tem 30 dias, eu tirei 6 dias de DSR, então são 24 dias úteis. Dividido por 24, multipliquei por 6, eu tenho aqui R$ 102,41, que é o valor do DSR do adicional noturno neste caso, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como funciona, né, em relação ao cálculo do DSR, mas treinem, tá, galera? Porque é simples, mas assim, é porque você tem que ir treinando para você pegar a prática, tá? Vai anotando as fórmulas, eu sempre sugiro isso, ou tira um print da tela, deixa guardado, mas anota as fórmulas para que você possa ir sempre treinando, possa entender melhor em relação aos cálculos do adicional noturno, que acredito que até o final do curso você já aprendeu a fazer tudo, porque nós vamos fazer vários exercícios para que você possa ir treinando junto, tá bem? Então, maravilha, galera, por essa aula eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.